Hoje nós temos a honra muito grande de receber o doutor. Vou convidá-lo aqui. Vamos ver. Mandei o convite aqui para ele. Uma honra muito grande conversar com o doutor Anthony. Ele que tem. Oi. Doutor? Oi, tudo bem, Felipe? Tudo bom, graças a Deus, senhor? Graças a Deus também. Muito ocupado, mas tudo bem. É um Eu não prazer, tô uma vendo honra o falar senhor. com você. Eu não estou vendo o senhor ainda. Não, eu estou te vendo. Você está de óculos, mexeu no nariz. Agora eu estou vendo o senhor. Tá bom? Agora foi. Doutor, um prazer falar com o senhor. Eu tenho, não só eu, mas o Brasil inteiro, acho que tem acompanhado o trabalho do senhor, as entrevistas que o senhor tem dado, as aulas que o senhor tem dado para todo o povo brasileiro. Então, é uma honra poder falar com o senhor. Quero já te agradecer. Eu sei que o seu tempo está extremamente corrido e, mesmo assim, o senhor disponibilizou alguns minutos aí para a gente conversar, bater um papo com os nossos seguidores. Essa live está sendo transmitida aqui pelo Instagram e tão logo a gente inicia aqui, também será transmitida através do YouTube, através do Facebook, das outras mídias sociais. Então é uma honra para mim estar aqui com o senhor, podendo conversar um pouco. Igualmente, Felipe, é um prazer, uma honra falar com vocês, ainda mais na área do Paraná, mas acho que pelo jeito o Brasil todo, né? E eu realmente fico contente em ter esse impacto positivo da sua parte, né, que você está dizendo, de dar uma contraponto a essa panicodemia. Eu chamo de panicodemia porque realmente de epidemia é uma coisa não tão perigoso como estão pintando por aí. Então, doutor, eu vou fazer uma breve apresentação sua e já vou para a primeira pergunta que eu tenho para o senhor. Os comentários aqui, ó, várias pessoas, eu amo esse doutor, né? Então, mais uma vez agradeço o seu tempo. Bom. Doutor Anthony, ele é médico, pediatra, toxicologista, chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo. Montou uma das primeiras UTIs pediátricas do Brasil e tem aí feito um contraponto com a opinião da grande mídia, a opinião que a grande mídia tem divulgado sobre o coronavírus, o Covid-19. Então, doutor, primeira pergunta. O Covid-19 é tudo isso que a grande mídia tem divulgado? Dá um panorama para a gente disso que nós estamos vivendo aqui no Brasil nesse exato momento. Bom, Felipe, é o seguinte, seja uma pergunta extremamente pertinente e vários estudos estão saindo agora, recentemente, mostrando que ele é uma doença exagerada. No seguinte sentido, ele realmente é uma doença altamente contagiosa. Nós vemos pelo R0, que é justamente o parâmetro que nós usamos para dizer a infecciosidade, a contagiosidade de uma doença, ele está situado em torno de 2,4, 2,5. Para ter uma ideia, a influenza A e B, que vai chegar daqui a 2, 3 meses para frente, tem um R0 de 2. Certo? Agora, você pega sarampo, por exemplo, é 20. Catapora está em torno de 14. Então, dentro dessas limites de contagiosidade, ele é razoavelmente pequena, né? perto do gripe comum sazonal, que geralmente vem todo inverno. O que mais assusta nela, e essa multiplicado pela mídia, é que a rapidez com que ele pega uma população, certo? Então, você vê, você tem contato com algumas pessoas, logo, várias pessoas pegaram essa mesma doença. Isso, e o grande problema que aconteceu, Felipe, foi quando a China percebeu isso em janeiro e, repentinamente, o que aconteceu? As pessoas assim, olha, tem uma gripe andando aí, está matando muita gente. E quando a autoridade chinesa foi ver, tinha praticamente 10 a 15 mil pessoas já infectadas e tinha quase 1.000 pessoas mortas. Então, falou, opa, o que aconteceu aqui? E aí ela fechou, tomou uma decisão inédita na medicina mundial de fechar uma província inteira, a província de Hubei e a cidade de Wuhan, tá certo? E aí, então, alguma coisa aconteceu. E a mídia falou, opa, o que aconteceu que fecha uma província? Nunca tinha feito nenhum país, em termos de paz, fechou uma província inteira. E aí, quando veio essas coisas, opa, então tem uma notícia importante, né? Para a coisa, dezembro, janeiro, geralmente não tem nada, né? Sim. E o mais importante foi quando a autoridade chinesa
cancelaram as festividades do ano lunar chinês, do ano novo chinês, que é uma coisa também nunca, em 10 mil anos da China, alguém acabou impedindo a pessoa de comemorar o ano novo chinês. Então, olha, mídia, isso é realmente uma doença extremamente grave. E aí insuflaram. E aí foi o que aconteceu. E aí, logo em seguida, passou para a Coreia, para o Japão, e aí mídia, e cada vez mais. Como é uma doença extrema, é desconhecida, diferente da gripe, diferente de catapora, de sarampo, que tem milhares de anos aqui, aí então a Organização Mundial de Saúde tomou a medida assim, até inédita de assim, olha, nós estamos com um problema epidêmico, nós não sabemos o que é, ninguém sabe, os cientistas não sabem o que fazer, então, por precaução, vamos avisar que realmente é um problema muito, muito sério que mata as pessoas. E aí começou a morrer, claro, várias pessoas. A China chegou a matar 3.300, morreram 3.300 pessoas, infeccionou 83 mil, pelo menos o que sabe oficialmente. Quando chegou na Coreia, a Coreia já tomou e bloqueou. E a mortalidade foi relativamente pequena. O Japão, que é um país extremamente disciplinado, os japoneses são extremamente disciplinados, Sim. então, olha, nós não sabemos o que é, todo mundo coloca máscara. Só que nós não vamos fazer uma quarentena, nós vamos fazer uma intervenção vertical. Aliás, a Coreia fez a mesma coisa. A Coreia não fechou, não teve quarentena. E só quarentenou aquele porto dos coreanos que estavam voltando da China no inverno. Entendi. Aí pediu temperatura, ficou em quarentena 14 dias, não tive nada, então liberava. Mas não fechou o país. Mas quando chegou na Europa, e aí começou muita gente, o europeu não sabe fazer isso. Não tem aquele chamado adesão social, que é muito importante. E aí, então, fechou tudo. Aí chegou na Itália, então foi aquela tragédia toda, foi a França, a Espanha, e aí nós sabemos que é isso. E aí, então, assustou todas as pessoas que estavam matando. Agora, onde nós situamos em termos de letalidade, ou seja, quantas pessoas ele realmente mata? Sim. Se você não fizer testes, você não sabe quantas pessoas estão infectadas. Mas você sabe quantas pessoas morrem, porque isso está lá. Morreu, já está 1, 2, 3, 10, 5, 500 pessoas que morrem. Provavelmente, então, faz testes nessas pessoas que morrem e está comprovado que é Covid-19. Mas quantas outras pessoas que pegaram um quadro de gripe que não foram no hospital? Quantas pessoas são portadoras sadias que não são contaminadas? Então, aí, ouvintes, eu vou dar uma história muito importante para vocês de uns trabalhos alemão. Numa cidade alemã chamada Heinsberg, era uma cidade onde teve o maior número de mortes de pessoas doentes. Então, lá, o governo alemão despachou um virologista de renome chamado Heinrich Strick. Ele foi lá estudar e falou assim, nossa, deve ser uma coisa terrível. E ele fez testes. E qual a surpresa dele? Ao fazer esses testes em 1.000 pessoas naquela região, ele detectou que 15% da população já tinha anticorpos e não tinham doença. Aí ele fez cálculos matemáticos claros de epidemiologia e ele interpretou o seguinte, a letalidade desse vírus é 0,37%. 0,37%. Por que isso é importante? Porque a letalidade de São Paulo é 8%. A letalidade na Alemanha, em geral, era 2%. E na Itália era 10%. Mas, o que ele falou? Muita gente infeccionadas são portadores sadios, estão com anticorpos, tiveram doença, mas não se apresentaram. Isso vai muito de encontro a uma estatística, uma projeção de um famoso epidemiologista americano da Universidade de Stanford. Você sabe, Stanford é uma das melhores faculdades do mundo. Sim. O John Ioannidis. Ele falou assim, já lá em fevereiro, quando tudo as poeiras baixar, nós vamos chegar à conclusão que o Covid-19 vai ter uma letalidade em torno de 2,5% a 3%. 0,25% a 0,3%. Desculpe, 0,25%. E esse estudo do professor Strick realmente confirmou isso, que é 0,37%. Então, o que acontece? Tem muito mais pânico e medo com esse vírus do que realmente que é a letalidade dela. Se você fala com muitas pessoas que, eu fiquei com dor de garganta, sentindo mal, e o meu vizinho teve, então provavelmente também essa pessoa teve. Então, a maioria das pessoas vão ter um quadro leve, ou, aliás, desculpe, eu até vou corrigir um pouquinho. A grande maioria das pessoas vão ter nenhum sintoma.
E aqueles ficarem doentes, tiverem febre, 90% deles vai ter dor de garganta, espirro e febre. E 10% vai ter uma doença mais grave. Isso é importante, desculpa falar tanto, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem Claro, o que é epidemiologia. com certeza. Em epidemiologia e doenças infecciosas, tem um número chamado D100. D100 quer dizer o dia que 100 pessoas tiverem sintomas, foram detectadas. Esse dia que tem D100, que no Brasil foi mais ou menos na semana, logo depois do Carnaval, 35 mil pessoas já estão infectadas. Ok? Então, o dia que você pegou 100 pessoas com sintomas, há 35 mil pessoas já infectadas. Ok? Então, cada pessoa com doença tem 350 pessoas que não têm sintomas. Tá. Agora, se você levar que o R0 é 2,5, cada pessoa desses 35 mais esses 100 que tem doença, infectam mais 2,5 pessoas. Então, no dia seguinte, os 3.500 e 100 infectaram mais 80 mil pessoas. E assim por diante. Então, o que acontece? É que por causa disso, que uma doença de alto contágio como esse, você não tem mais como fazer confinamento. Não existe possibilidade de confinamento. Isso todos os grandes epidemiologistas falam a mesma coisa. Quando você já tem detectado 100 pessoas, ele já está na população, já está na comunidade. Então, qualquer tentativa de confinamento só traz prejuízo, sofrimento e ineficácia. E por acaso, você vai saber hoje, eu estou falando a vocês pela primeira vez, são 2 estudos, um de Israel e outro de Harvard, dizendo que confinamento nessa altura é burra, porque não é possível fazer confinamento. Você tem que fazer o quê? O que os japoneses fizeram. Nós vamos identificar a população de risco das pessoas que têm diabetes, obesidade, acima de 60 anos, etc. Vamos observar essas pessoas, vamos não isolá-los, mas fazer um cuidado especial para eles, porque eles têm grande chance de morrer. E não você e eu, por exemplo, que temos saúde perfeita e vamos ter ou nada, que somos portadores sadios, ou então uma doença muito leve. Isso chama intervenção vertical. Doutor, essa era a segunda pergunta que eu tenho para fazer para o senhor. Nesse contexto que o senhor deu sobre o Covid-19, né, que uma letalidade, a princípio, baixa quando comparada com outras doenças. Talvez a diferença do Covid-19 seja justamente a velocidade com que ela é transmitida, com que ela se espalha. Mas nesse contexto, esse fechamento parcial que nós estamos vivendo, ele resolve efetivamente alguma coisa? Porque, veja, eu estou aqui em Londrina, a gente está aqui, o Brasil inteiro, a gente tem visto, inclusive, uma escalada, muitas vezes autoritária, por parte de alguns prefeitos, né? Tem prefeitos fechando, inclusive, com barreiras físicas as suas respectivas cidades, não deixam ninguém entrar, ninguém sair. Ao mesmo tempo, nós temos supermercados abertos, nós temos farmácias abertas e ontem saiu um estudo do Sebrae dizendo que nesse período que o comércio está fechado, já ocasionou no fechamento de 600 mil empresas. 600 mil empresas já foram à falência por conta desse fechamento. Então, assim, isso ajuda, esse fechamento ajuda a diminuir o tal do achatamento da curva que todo mundo fala. Qual é a eficácia disso? E esse achatamento da curva, ele é necessário? Por que é necessário? Dá um panorama sobre isso para todos nós. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, fazer achatamento não tem o menor sentido no Brasil. Por que faz achatamento? Então, eu vou tentar desenhar aqui na minha tela. É o seguinte, você sabe que toda doença infecciosa tem aquele cone de sorvete invertido. Todo mundo já viu isso aí. Então, aqui começa lentamente porque tem poucas pessoas doentes, aumenta o número de pessoas infectadas, eles passam para outras pessoas numa velocidade incrível, aí essa velocidade sobe quase que verticalmente. Quando chega a 50% das pessoas, uma população já tem anticorpos, ele começa a cair. Então, o pico dela acontece em qualquer doença, sarampo, rubéola, catapora, pólio e inclusive Covid-19, todos eles têm esse formato.
Então, quando 50% da população foi imunizada ou com vacina ou através naturalmente pelo vírus, ele começa a cair. Então, esse é o pico. Agora, essa área grande é o número de pessoas infectadas. A Itália, a Espanha tem um pico altíssimo. Sim. Estados Unidos agora. O Brasil, se você pegar os dados que temos no Brasil, foram 16 mil infectados em 6 semanas. Em 6 semanas, nós temos 16 mil. É um dia nos Estados Unidos. Aí você pega o número de mortes que nós tivemos. Nós temos um total de 1.600 mortes em 5, 6 semanas. Isso são 2 dias na Itália e na Espanha. Tá certo? Então, o que quer dizer isso? Então, o nosso pico não é isso. Nosso pico é isso. Bom, então, nos Estados Unidos, Europa, esse pico muito grande pode fazer sentido achatar a curva, porque você empurra mais para frente, porque em vez de ter todas essas pessoas doentes, você vai ter isso doente no tempo, né? É como se fosse uma mesa. Então, você não chega a pico, não sobrecarrega o sistema e você vai achatando. Só que você, com uma área igual, você tem que achatar no tempo. Então, em vez de acabar em 12 semanas, ele vai acabar em 3, 4 meses. Mas espera um pouquinho. O hemisfério, nós sabemos que o Covid-19 é extremamente sensível ao calor, certo? Quando ele não resiste bem, não que não acaba, não resiste bem a temperaturas acima de 17 graus. Então, os países que a temperatura hoje está 20 graus ou mais, tem muito menos doenças. Você vê, pega os índices da Austrália, Índia, Singapura, África do Sul, Brasil, Argentina. Não é necessário ter feito a quarentena. Mas tem poucos casos porque a temperatura o bicho não desenvolve. É muito fácil. Alguém pega... Quanta gente pega gripe no verão ou no inverno? Sim. Tá certo? Exatamente. Agora, o vírus está circulando no verão? Claro que está. E não é que o vírus desaparece. Só que as pessoas não adoecem porque as condições de convívio, menos secreção, o vírus não consegue multiplicar tão bem quanto no inverno. Certo? Então, o vírus está lá. Não fica doente porque as condições climáticas são adversas ao vírus. Está claro isso? E o Covid-19 é um vírus respiratório. Então, nos Estados Unidos e Europa faz sentido porque você está empurrando para lá. Em junho, julho, agosto, vai puta calor lá. Uma baita calor. Então, as pessoas vão ter menos doença e vão ficar melhor. O que nós está acontecendo no Brasil. Agora, você achatar a curva no Brasil é uma imbecilidade. Desculpe, eu posso falar essa, Felipe? Mas por quê? Com certeza. Porque a primeira curva é baixinha, tá certo? Agora, você achatar essa curva, vai empurrar para quando? Junho, julho? É nosso inverno. Aí, as pessoas que iam ter uma doença leve vão pegar uma doença grave e por causa do tempo de inverno, como está acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo na Espanha, na Itália, etc. Então, com licença. Então, uma imbecilidade epidemiológica, imbecilidade médica, você tentar achatar uma curva que já chata, aí vai mais frente. Aí vai juntar com gripe, certo? Rinovírus e todas as outras doenças de inverno, você vai ter mais uma, que é o Covid-19. Então, quando vai acabar essa quarentena? Nunca. Por quê? Vai empurrando para frente. Sim. E com isso, como você falou muito bem, aumentou o sofrimento. Por quê? A pessoa que está fechada, nós somos animais sociais. Fechado dentro de uma sala, com mais 3, 4 pessoas, eu transmito muito mais doença do que eu estiver lá fora tomando sol. Perfeito. Agora, a doença psicológica, de depressão, de perder o emprego, não tem preço, né, Felipe? Que é o que nós estamos vendo acontecer já, né, doutor? Sim, inúmeras pessoas já sendo demitidas, fechando as suas empresas. E eu até peguei aqui, doutor, deixa eu ver se está por aqui. Bom, enfim, eu tinha separado aqui uma matéria que é o seguinte. Saiu no Globo, agora recente, uma matéria de outubro de 2019, uma matéria dizendo que a recessão econômica no Brasil, nos últimos anos, em especial no ano de 2018, já foi a causa de 31 mil mortes. Porque a pessoa desempregada, ela entra em depressão e etc. A gente sabe o que acontece com a pessoa desempregada. Claro. Ou seja, essa estratégia que estão utilizando aqui no Brasil vai, ao que tudo indica, ter efeitos piores do que o próprio Covid-19. Eu estou certo ou estou errado nessa?
Já está tendo. O número de depressão, divórcio, violência doméstica, feminicídio, a invasão de supermercados por causa de comida que não tem comida, e etc. E aumento da sua doença de base. A pessoa que é diabética, em depressão, piora a sua diabetes. A pessoa que já tem um problema cardíaco em depressão, o coração para. Só como chamado pela tristeza. Tá certo? Claro. Isso não está contabilizado, mas tem que ser contabilizado. Mas ninguém está falando. Aliás, de repente, acabaram os acidentes de carro, de repente não tem mais assaltos, de repente não tem mais violência doméstica nas notícias. Desapareceu mesmo? Ou não estão dando notícia a isso? Nós sabemos que existe, porque isso é inerente ao dia a dia nosso. Tá certo? Claro. As pessoas com câncer, ninguém fala mais que morre de câncer, está morrendo de Covid-19. Aliás, então isso está contribuindo. Se instaurou um clima de pânico, doutor, no país. Eu até conversava com algumas pessoas hoje pela tarde, contando um caso que aconteceu com um conhecido meu de uma outra cidade. Uma família, uma parente dele ficou muito mal, foram para o hospital com sintomas de Covid-19, de coronavírus, fizeram o teste. E aí, a família dele, ó, graças a Deus, não é coronavírus. Ah, mas é o quê? É dengue hemorrágica. A pessoa comemorando que não era coronavírus, dizendo que dengue hemorrágica era infinitamente pior para a idade da pessoa. Então, foi instalado um clima de pânico no nosso país. Né? E hoje, muitas pessoas simplesmente têm medo. Têm medo de sair na rua por conta dessa pressão que a mídia tem feito. Agora, doutor, uma coisa que eu sempre, quando o pessoal falava, achatamento da curva, eu falei, bom, para qualquer pessoa, para qualquer criança que esteja no ensino fundamental, que saiba lá nas aulas de geografia analisar um gráfico, ela vai saber que se você achata uma curva, você vai prolongar a doença no tempo. Exatamente. Que era exatamente isso que o senhor estava falando. O que, no Brasil, tende, inclusive, a piorar a situação por causa do nosso inverno. Exatamente. E aí eu conversava recentemente com uma pessoa aqui em Londrina que disse que é possível que mais para frente nós tenhamos que fazer um toque de recolher de novo, igual nós estamos nesse momento. Isso seria uma dupla burrice, doutor? Então, um cenário desenhado pelos professores de Harvard, que foi publicado exatamente há 2 dias atrás, desenha exatamente esse cenário. Se ele fala assim, quarentena é burra, porque nós então devemos deixar a imunização natural, que é justamente essa curva que sobe e desce, e nós sabemos que tem um limite de tempo que é em torno de 10 a 12 semanas, nós, ao termos fazendo quarentena, fazendo as pessoas fecharem, o que está fazendo? Nós estamos impedindo uma parcela significativa da população adquirir imunidade natural e nós estamos empurrando para frente. E ao que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, vários episódios necessários de curvas, e cada vez que essa curva começa a subir, nós vamos ter que fazer uma quarentena. Entende? Então, isso vai até ad infinito, até o fim do ano, talvez. Então, não é um cenário adequado economicamente, não faz sentido nenhuma médico e não faz nenhum sentido epidemiológico. Se nós tivermos as curvas, eu só tenho uma pessoa a culpar. Esses governantes, eles estão aumentando o sofrimento do povo ad infinitum e levando essas outras coisas. E existem várias formulações matemáticas dizendo que, ao fazer quarentena, na realidade, nós vamos aumentar o número de mortes do que se não tivéssemos a quarentena. Isso é um modelo matemático. Aliás, eu estou estudando isso agora, que eu vou apresentar amanhã no debate que vou ter lá na frente, mas extremamente interessante. Ele mostrou isso. Toda vez que achata a curva, você aumenta o número de mortes, simplesmente empurrando para uma estação do ano que é mais propício para doenças e, na realidade, aumentando as pessoas doentes, em vez de se diminuir o número de pessoas doentes pela imunidade natural. Doutor, agora uma pergunta para o senhor, que é a seguinte. Eu tenho visto aqui inúmeros comentários, inclusive, na nossa live, nessa que nós estamos agora, e quero te agradecer mais uma vez, inúmeras pessoas dizendo que gostariam de ter o senhor como ministro da Saúde. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor fosse o ministro da Saúde, o que o senhor recomendaria
desde o início desse processo de coronavírus para todo mundo, o que seria o mais adequado de nós fazermos? Porque eu acho que já é um consenso cada vez maior, cada vez mais as pessoas estão percebendo de que esse negócio de quarentena, de colocar todo mundo dentro da sua casa, é uma loucura, né? Então, o que o senhor faria? Bom, em primeiro lugar, eu não fui convidado para ser ministro da Saúde. Sim, E sim. se for Infelizmente. convidado... Não, o convite é de quem dá, não quem recebe. Eu não posso dizer Sim. que eu... Então, não recebi, nem foi sondado para isso. Mas vamos supor que eu tivesse direito eu tivesse, na minha responsabilidade, uma epidemia. Claro. Em primeiro lugar, isso eu aprendi porque nos anos que eu trabalhei na Organização Mundial de Saúde, primeiro na área de desastres químicos e depois agora com medicamentos, a primeira coisa, o primeiro dever de toda autoridade é acalmar o povo e não levar a pânico. Porque é sabido que o pânico e o medo mata 10 vezes mais do que a gente em si. Então, é obrigação de todo, assim, primeiro, amenizar a coisa e dar aquela história aos poucos, certo? Conforme ele vai conhecendo a gravidade da doença. Mas não ao contrário. Olha, vamos todos morrer, sabe disso? Aí depois, não, só 90% vai morrer. Depois fala, não, só 60% morrer. E depois, quando chega os dados, não, é 0,37%. É o contrário. Você primeiro tem que acalmar o povo, preparados. Por que a doença no Japão e na Coreia não teve esse cataclisma todo como aqui? Porque o governo ensinou o povo, explicou para o povo o que era a doença. E com isso, as pessoas usam máscara, distanciam automaticamente as pessoas. Agora, quando você vem num país como o nosso, com dirigentes mal informados ou mal intencionados, se você quiser, qualquer um dos dois, assim, gente, vem um tsunami aqui e vai acabar com metade da nação. Vai morrer muita gente. Aí o que você faz? Primeiro você entra em pânico. Quando a pessoa é em pânico, ele não sabe mais escutar nada. Ele não sabe mais obedecer nada. Não consegue mais raciocinar. Tá certo? Sim. E aí, é como uma criança. Uma criança que faz uma coisa errada, você grita com ela, o que ela faz? Ela não escuta mais, ela bloqueia. Agora, se você dizer, olha, filho, isso está errado porque vai te machucar, nós não fazemos isso, e você tem que fazer desse jeito, você ensina a criança a comportar direito. É muito mais eficaz do que gritar e ameaçar a criança. Infelizmente, é o que está acontecendo com certas pessoas aqui. E não só o ministro da Saúde. Tem outras pessoas, você sabe muito bem, que estão usando do pânico. Eu sempre falo assim, a última pessoa que eu lembro que usou pânico e medo para uma nação foi um alemãozinho de bigode chamado Adolf Hitler. Por quê? Então usou o medo e o pânico e a revolta da população para atingir o poder. E temos vários governantes daqui que estão fazendo exatamente isso. Ameaçando, tirando da rua, ameaçando prender, etc. Espera um pouquinho. Nós somos num Estado democrático e não fascista. E nós temos várias pessoas sendo fascistas nesse momento. Exatamente, doutor. É o que nós estávamos comentando agora há pouco, de uma escalada autoritária promovida, claro, pela grande mídia, que tem divulgado, semeado pânico para todos os brasileiros e agentes políticos que querem se utilizar desse momento, né, para fazer medidas inconstitucionais, ilegais e medidas completamente contrárias ao Estado Democrático de Direito. Veja só, se nós pegarmos o decreto, a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que foi protocolada pelo presidente Bolsonaro, aquela que decretou o estado de calamidade pública, ali em nenhum momento fala que nós temos que fechar tudo. Ali, naquele documento legal, diz que nós temos que isolar, sim, as pessoas que ou estão com suspeita ou que já têm comprovado o coronavírus. E, em contrapartida, inúmeros governadores e prefeitos têm, como nós estamos vendo no Brasil inteiro, né, mandando fechar tudo. Aqui em Maringá, próximo a Londrina, tivemos um caso, doutor, da guarda municipal daquela cidade, que também não tem culpa, cumpre ordem do prefeito, que, aliás, é um esquerdista, né?
o indivíduo, um trabalhador, tem um lava rápido, e no fundo do lava rápido tem a sua própria casa. Ele mora no mesmo lugar que ele trabalha. Claro. Ele estava com o Claro. portão aberto, conversando com alguns amigos, chegou a guarda municipal, praticamente espancou o cara, achando que o cara estava trabalhando e, portanto, estava descumprindo um decreto municipal. Então, a gente está vivendo um nível de autoritarismo, parece que nós estamos... Aliás, a gente não viu acontecer isso nem no nosso regime militar, né, que o pessoal da imprensa aí tanto critica. Exatamente. Doutor, queria... como o senhor tem visto o papel da mídia? Então, a mídia tem sido extremamente parcial, tá certo? E não tem levado a informação verdadeira. Aqui em São Paulo, por exemplo, estão dizendo que os hospitais estão lotados. Eu tenho vários médicos, amigos, etc., que estão em vários hospitais. Está sobrando vaga nos hospitais. Aquela hospital de campanha do Pacaembu, dos 200 leitos, foi ocupado por 33 pessoas. A única pessoa que morreu lá era uma pessoa com doença de Chagas. Alguém noticiou isso? Alguém noticiou que a hospital de campanha está vazia? Alguém noticiou que a maioria dos hospitais do estado está com menos metade da sua ocupação por Covid-19? Alguém noticiou que Einstein, Sírio, etc., tem quase nenhum caso de Covid internado na UTI? Não, não se interessa. Alguém avisou, falou que a curva que o próprio CVE de São Paulo, do estado de São Paulo, mostrou uma curva assim, descendente, inclusive lá embaixo. Quando um colega meu apresentou hoje na televisão, saiu do site. O que é isso? Saiu do site, tiraram do site. Ah, não, os números estão errados, está subnotificado. Então, por que publicou? Agora, quando convém, eles tiram. Quando não convém, quer dizer, quando não convém, tiram. Quando convém que o número é assim, insuflado, olha o perigo, olha quantas pessoas estão morrendo. Está morrendo, não é... É absurdo isso aqui. Realmente a mídia está disseminando, há motivos, não sei, porque a mídia devia ser imparcial, devia ser verdadeiro, e não estão. Então, não acho que não é por isso. Então, o importante, gente, se eu puder passar um recado para todos, em primeiro lugar, é o seguinte: fiquem calmos. Se você pegar Covid-19, você tem 99% de chance de acontecer absolutamente nada, tá certo? E se você pegar, hoje tem medicamentos bastante eficazes que podem eliminar ou até encurtar a duração da sua doença. E vocês devem tomar sol, devem andar, devem exercitar, devem respirar ar puro, porque isso é um direito não apenas constitucional, mas é um direito que você tem de viver, certo? E saiam sem medo, simplesmente tomando certas precauções. Mantenha uma distância segura das pessoas, o que chamamos de distanciamento social. Você deve, se você sentar num restaurante que acha que deve abrir, o que todos os países fizeram, até na minha cidade natural, Nanjing, os restaurantes estavam abertos, só que cadeira sim, cadeira não, cadeira sim, cadeira não, tá certo? E quando sai à rua, lembra, se possível, usar uma máscara. Com isso, você diminui a contagiosidade, não espalha rapidamente a doença, se, aliás, não vai adiantar nada, porque já está espalhado pela população. Nós calculamos que quase, nós estamos chegando perto dos 50% da população brasileira, certo? Deve já estar com o vírus circulando na população. E, o que é, está baixando. Quem olhar, e mais uma vez, se eu puder acalmar o pessoal, vocês se olharem as curvas do próprio Ministério da Saúde, o pico da Covid-19 foi no dia 8 e 9 de abril. Então, daqui para frente, provavelmente vai descer. Doutor, e por que então, por exemplo, nós vemos aí, eu vi até que o senhor publicou no seu Instagram um gráfico, né, mostrando que o número de fato tem caído, tem diminuído, o que a princípio indica que nós estamos já em queda, né? Que nas próximas semanas isso tende não a acabar, né, mas a diminuir consideravelmente. Mas nós vemos, infelizmente, algumas autoridades. Olha, o pico vai ser semana que vem. O pico vai ser semana que vem. Eu ouço que o pico vai ser semana que vem já faz umas 4, 5 semanas. É a mania do Brasil. Olha, o Brasil vai ser um país do futuro, do futuro, do futuro. E o futuro nunca chega. Talvez Exatamente. É mania, né? Prática de fazer isso. Né? Acho que é mais ou menos por aí isso aí. Mas, falando seriamente, Felipe, a ordem nacional.
Pessoal, o doutor caiu aqui, mas já vou colocá-lo mais uma vez. Nós estamos aqui na nossa live com o doutor Anthony Wong. Doutor, o senhor caiu, mas já vou te convidar novamente, porque o papo está muito bom. Quero agradecer quase as 1000 pessoas que estão aqui, acompanhando junto com a gente. Estou adicionando o doutor novamente. Já estamos chegando na reta final da nossa live. Oi. Doutor, caiu? Caiu, agora estou de volta. É isso. Então, o senhor estava falando. Então, o que acontece é o seguinte, em qualquer situação, temos que lembrar que não tem nada que é mais importante que a ciência. A ciência diz o seguinte, ele sobe e desce. Essa largura são 12 semanas. Essas 12 semanas é comprovado o que aconteceu com a Espanha. A Espanha atingiu a sexta semana, o que está acontecendo? Já tirando a barreira. A Áustria atingiu a sexta semana. Não porque fizeram quarentena, não. É que atingiu a sexta semana. Está caindo. O Japão, todo país, se você pegar as curvas, é assim. E o Brasil vai cair porque exatamente essa semana foi a sexta semana que começou a pandemia. Então, ele vai cair. Independente se o ministro quiser uma coisa, o governador quiser uma coisa. A menos que eles peguem esse vírus e espalhem na população, o que é um crime. Não vai acontecer isso, claro. Não tem outro jeito, tá certo? Agora, se você fizer artificialmente, pode ser que tenha alguma diferença. Mas, pelas curvas que tentaram no Ministério da Saúde, as curvas que o Estado de São Paulo apresentou, nós estamos, francamente, na fase de queda. E, pelo amor de Deus, não mexam nisso, deixa a ordem natural das coisas, que nós vamos sair dessa numa boa, apesar das tentativas de ser o contrário. Doutor, comenta um pouquinho para a gente dos remédios que estão sendo testados e que a realidade tem se imposto, né? E, a princípio, pelo que a realidade tem nos mostrado, tem tido uma eficácia, né? Eu me refiro à hidroxicloroquina aplicada junto com a azitromicina. Isso, Felipe. É isso mesmo, né? Então, esses dois remédios fizeram o chamado, o que o americano chama game changer, né? A mudança da partida, né? O que realmente vai mudar. Então, a hidroxicloroquina, alguns fazem, não sabe, é muito tóxico, etc. Bobagem. Eu conheço medicamentos que eu faço isso há 40 anos. E eu não vou falar que eu sou supra-sumo da medicamento, mas antes de falar qualquer coisa, eu realmente estudo o que está acontecendo. A hidroxicloroquina já está no mercado há 60 anos. A cloroquina está há 100 anos. E o quinino já era usado, que é o pai de todos os dois, era já usado para controlar a malária na Índia desde o século retrasado, desde o século XIX. Bom, então o que acontece? A hidroxicloroquina é usada em uma série de doenças como artrite reumatoide, lúpus eritematoso, na prevenção de malária. E quem tem lúpus, etc., já usa isso continuamente 2, 3, 4, 5 anos. A mesma dose que está usando a curto tempo, de 5, 6 dias para a Covid-19, ele é usado a mesma dose há 2, 3 anos. Eu falei com vários reumatologistas, falam assim, é bobagem. Eu tenho usado, nenhum deles tiver um problema, nem cardíaco, nem nada. Então, ele é bastante seguro. Ele é eficaz? Sim. Os primeiros trabalhos na China mostraram que em 40 crianças, todos sararam. Bom, isso é questionável, porque a criança praticamente todos saram da doença com ou sem remédio. Aí um francês chamado Didier Raoult, ele aplicou essa fórmula que nós sabemos agora, a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, conjuntamente em 80 pacientes. Quase todos sararam, certo? Curaram, com alguns que uma só parece que teve um problema mais sério, mas ele fez um trabalho meio complicado, sem grupo controle. Mas olha, numa pandemia desse tipo, acho que você não pode ter o luxo de seguir regras científicas. Eu tenho que saber se o paciente viveu ou não viveu. Mas agora já temos mais de milhares de doentes usando esse mesmo protocolo. Então, inclusive nos Estados Unidos, a FDA já aprovou. E para ter você ter uma ideia, Felipe, o mais conceituado hospital do mundo, chamado Massachusetts General Hospital, que é da Harvard, já colocou no protocolo como primeira opção. Então, já está comprovado a sua segurança. Eu posso atestar que ambos dois são extremamente seguros. Existe o risco teórico de arritmia cardíaca. Ambos alteram o QRS, mas isso não interessa para vocês, etc. Então, primeiro, inicialmente, essa combinação era indicada só para pacientes extremamente graves. Agora, numa intervenção que eu tive na semana passada, eu falei assim, mas por quê?
Se um remédio funciona para paciente extremamente grave, ele também funciona para quem não está tão grave assim. E, aliás, faz todo sentido usar mais precocemente, justamente porque ele impede que o vírus faça todo aquele dano de um paciente que está muito mal. Usando precocemente, o efeito dela é muito melhor. Exatamente isso. Quando usado precocemente, a cura é 100%. E quando é esse momento precoce? Quando a pessoa começa a sentir alguma falta de ar antes do pulmão ficar duro. Certo? Errado novamente. Por quê? Porque os dados agora recentes mostram que você usar muito precocemente, quando já está com quadro respiratório e tudo, e sob supervisão médica, é importante ter a supervisão médica. Sim. Você impede a pessoa de evoluir para uma doença mais grave. E isso tem dados vários estudos. Os estudos no Senior Prevent, onde teve 70 mortes no início da doença, o Dr. Pedro já usou isso em todos os casos de idosos que entraram no hospital. Você já tem Covid, tem suspeito de Covid, porque não dá para ter confirmação de Covid, porque o exame de teste leva 5 dias, né? Então, aumentou. Você tem dor de cabeça, dor de garganta, febre, catarro, todos os sinais de Covid, eu vou dar esse remédio. 100% de cura. E só tem um paciente na UTI. Entendeu? Então, o que eu estou preconizando de uma forma inédita hoje é, não preventivamente, mas se você tiver sintomas compatíveis com o Covid-19, você já deve tomar hidroxicloroquina com azitromicina, aquele protocolo de 5 dias, sob orientação médica. O médico tem que fazer eletrocardiograma, fazer alguns acompanhamentos, para ter certeza que você não vai ter nenhum problema. Essa paciente não vai ter problemas. Que são muito, muito raras. Muitíssimo raras. Doutor, a gente já está chegando no final da nossa live, infelizmente. Né? Mas eu tinha comentado com o senhor que seria uns 40 minutos. O tempo passa rápido demais. Tenho visto aqui nos comentários todos elogiando o senhor, elogiando a didática do senhor, elogiando a postura que o senhor tem tido nesse caos que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Muitas pessoas já estão completamente desesperadas, sem emprego. O presidente Bolsonaro, desde o início, ele disse que nós não podíamos colocar a vida de um lado e a economia de outro como se fossem coisas separadas, quando, na verdade, as duas coisas devem caminhar em conjunto. E o que nós estamos vendo, infelizmente, é até uma espécie de censura, porque nós percebemos que a grande mídia e algumas outras pessoas, elas taxam como se não fossem científicas as opiniões que são divergentes das deles. Então, nós estamos vivendo numa espécie de ditadura do falso científico. Porque tudo isso que o senhor tem dito e tem colocado para a gente aqui é com base na ciência. Absolutamente. Base em ciência. Base em trabalhos científicos, baseados em estudos epidemiológicos, baseados nos países que o negócio deu certo. Essas pessoas estão falando medo e falam assim, a Organização Mundial de Saúde disse isso. Então, deixa eu repetir uma coisa muito importante que eu queria falar desde o começo. A Organização Mundial de Saúde nunca propôs isolamento duro, quarentena. Ele disse o seguinte, e nem poderia, porque ele não é um órgão determinante, ele não é um órgão, ele é um órgão consultivo, o OMS. O que ele falou? É necessário uma doença contagiosa como o Covid-19 ter alguma forma de isolamento, certo? Para afastar as pessoas de contágio fácil, desde que ele não prejudique as pessoas ou a população mais carentes, que esses vão sofrer mais. Essas pessoas, ao fazer um isolamento muito duro, poderão sofrer fome, isolamento e não ter acesso. Isso vai matar mais a fome do que a própria doença. É importante lembrar que o remédio não pode ser mais dura que a doença. A ânsia de um médico a cuidar de um câncer, ele mata o paciente e o tumor ao mesmo tempo. Esse é o objetivo. Que nosso objetivo é tratar a doença de uma forma adequada, humana, certo? Mas que não prejudique o resto do seu corpo. E o que você falou, dicotomizar economia e saúde não é realista. Porque quem tem saúde desenvolve bem a economia. Quem não tem economia sofre da saúde. São duas coisas que andam juntas. Tá certo? A saúde custa dinheiro.
certo? E você tem que ter saúde, dinheiro para manter a sua saúde. Então, quem está fazendo demagogia barata, viu, Felipe? É demagogia barata. Porque nós sabemos que um país é próspero se o povo é saudável. Agora, dizendo que está defendendo vidas é demagogia barata. Porque quem está impedindo o povo de trabalhar está estraçalhando vidas. E isso deu um preço muito caro lá para frente. Então, não caia nessa. Tirem essas pessoas, tirem essas pessoas, e eu acho o seguinte, eu não estou promovendo a desobediência civil, mas quando alguma ordem prejudica a sua pessoa, o seu direito de ir e vir, de procurar sol e ar puro, alguma coisa está errada. Exatamente. Doutor, eu queria finalmente te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, agradecer pela sua disponibilidade de conversar conosco no meio da sua agenda, que é uma agenda extensa, uma agenda completamente lotada. Mesmo assim, o senhor abriu um espaçozinho para nós podermos conversar aqui com nossos seguidores. Informo a todos que essa live ficará salva, esse vídeo ficará salvo e eu vou republicar esse vídeo no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube. Muitas pessoas pedindo para que esse nosso material, doutor, fique aqui registrado, fique salvo, para que as pessoas possam assistir depois com calma. Então, quero te agradecer mais uma vez pelo senhor ter essa postura de trazer uma posição científica divergente daquela que a grande mídia está querendo empurrar a goela abaixo na cabeça de toda a população. A gente sempre aprendeu, doutor, quando a gente era criança, tenho certeza que o senhor e todos os nossos seguidores também, que a diferença para um remédio, de um remédio para um veneno é a dose. Exatamente. Então, nós estamos vendo que o remédio que está sendo aplicado, na verdade, está se transformando, ou já se transformou, melhor dizendo, num veneno. Então, eu quero, antes de finalizar a live, passar a palavra para o senhor, doutor, mais uma vez, para o senhor fazer suas considerações finais. Se o senhor, porventura, queira complementar com mais algum assunto, se eu esqueci de te perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, já quero mais uma vez agradecê-lo. Bom, eu agradeço primeiro, antes de tudo, Felipe, com essa grande audiência que você tem, de trazer a minha mensagem para o povo brasileiro. Eu sou chinês de nascimento, mas sou brasileiro de coração. E eu amo esse povo. E me faz sofrer vendo como a manipulação das informações está prejudicando de tal maneira o Brasil que vai levar o país a uma recessão enorme. Mas mais do que isso, essas informações manipuladas, falsas, sem nenhuma base científica, está sendo lançado pela grande mídia e sendo usado. Gente, use o bom senso, certo? Você tem que saber o que faz bem, o que faz mal para você. Acho que qualquer um de inteligência sabe disso. E que, ao ver o que está acontecendo, não pessoas tão poucas que estão ficando doentes em relação à população brasileira. Nós temos 210 milhões de brasileiros. Apenas 16 mil ficaram doentes. Por que 210 mil, tá certo? Tem que sofrer por causa de tão baixa infecção? Por que tão poucas pessoas morreram no Brasil? Sabe por quê? Porque o Deus é grande conosco. Deus ajudou com esse clima. Deus deu um país tão grande que a densidade de população é pequena. Então, gente, não faz sentido tantos brasileiros serem reféns de uma doença tão pouco importante, manipulado e aumentado pela mídia, certo? E que com isso tem causado tanto sofrimento e perda de emprego, um custo que vai ter muito tempo para recuperar. É hora de nós tomarmos uma posição sensata, baseada no bom senso, baseada no raciocínio, para colocar esse vírus no lugar certo, que é uma doença relativamente pequena e que o ar, vitamina D, zinco, etc., tem como prevenir. E se pegar, tem remédios eficazes, altamente eficazes, de curar essas pessoas. Doutor, muito obrigado mais uma vez. As pessoas aqui, todas agradecendo muito o senhor, agradecendo essa live.
Quero desejar que Deus continue lhe abençoando, doutor, te dando forças, né, para ir, acima de tudo, coragem e determinação para expor a sua posição, que é uma posição, repito, científica, que não sei por quê, né, aliás, no fundo nós sabemos, mas que infelizmente a grande mídia tem tentado calar, tem tentado censurar e tem tentado impor o pânico na população. Que Deus continue te abençoando. Eu agradeço mais uma vez o seu tempo, doutor, e informo a todos mais uma vez. Claro, doutor. Posso mais uma filosofia? Claro. Sabe, perguntaram para os chineses. O chinês tem uma filosofia, não é só oriental, todos têm. Qual a sua importância na sociedade, no mundo? E o chinês fala assim, o chinês e o japonês falam a mesma coisa. Eu sou apenas uma gota. Como assim? Você é só uma gota? Uma gota não é nada. Ah, não, mas se eu sou uma gota e cair dentro de um balde, eu faço umas ondinhas. Se eu consigo convencer um monte de gotas para fazer ondinhas, eu faço uma grande onda. E se eu tiver um número de gotas que tenha o mesmo pensamento que eu faço um tsunami. Espero que isso tenha ajudado a fazer um tsunami para mudar o Brasil. Certamente fez e vai fazer. Por isso que eu desejo que Deus continue te abençoando, doutor, te dando força e coragem. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado Depende de todos vocês para ajudar. Exatamente, de todos nós. E ainda mais com a orientação, com a posição do senhor, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Aos nossos seguidores, muito obrigado. Essa live vai ficar salva no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook, para todos aqueles que queiram assistir depois. E, acima disso, mais importante do que isso, compartilhe essa live, mande para seus familiares, para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente fazer isso que o doutor falou. Vamos fazer um tsunami no nosso país e impedir essa quebradeira geral que eles querem fazer no nosso país. Muito obrigado, doutor. Que Deus o abençoe. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Tchau.